Feito esse retrospecto, agora sim conversar com o Caio Junqueira mais uma vez, com a Carol Brígido. Boa noite, minha querida, muito bem-vinda. E com o Leandro Rezende, querido, boa noite, bem-vindo também. Carol, agora eu quero começar a te ouvir. A gente está dizendo que a PGR pode abrir uma apuração interna. Eu queria que você já contasse para a gente o que você apurou, o que você está ouvindo. O Caio trouxe uma apuração muito preciosa na abertura. Claro, eu vou colocar vocês aqui para corroborarem também. Carol. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Boa noite, Leandro. Bom, o futuro jurídico, a gente viu agora nas reportagens anteriores à nossa chegada que o futuro político do ministro e também do presidente Bolsonaro foram um pouco afetados com essa situação que aconteceu hoje, essa reportagem da Folha de São Paulo. Agora a gente foca no futuro jurídico do presidente e também do ministro da Educação. A PGR agora tem nas mãos esse poder de decidir se vai abrir uma investigação para apurar esses eventos ou se vai arquivar por falta de prova suficiente. Isso porque, de acordo com a Constituição Federal, é uma prerrogativa exclusiva do Procurador-Geral da República decidir se ele abre ou não investigação contra pessoas que têm foro especial, né? O chamado foro privilegiado. No caso, o presidente da República e o ministro do Estado têm o direito de ser investigado no Supremo Tribunal Federal. E só quem pode entrar com uma ação no Supremo, só quem pode pedir a abertura de investigação do Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República. Agora, nesse momento, pelas fontes com quem eu conversei, o mais provável é que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não entre com pedido de inquérito no Supremo Tribunal Federal. O mais provável é que ele abra uma investigação interna na própria PGR. Chegaram hoje no Supremo Tribunal Federal 2 notícias crimes. O que é isso? É quando alguém noticia que houve algum crime. O que acontece a partir de agora? O ministro do Supremo Tribunal Federal que for sorteado relator desses casos, no caso a ministra Carmen Lúcia é relatora de uma dessas notícias crimes e a outra notícia crime ainda não tem relator sorteado, esses ministros vão enviar para a PGR decidir se existe ou não elementos mínimos para a abertura de inquérito. Essa é uma praxe normal da notícia crime. Então, assim, se a PGR entender que há algum indício, alguma movimentação que sugira crime, vai transformar esses pedidos em inquérito no STF. Mas isso não é o mais provável de acontecer. Ao mesmo tempo, chegou hoje também na PGR uma representação também da oposição. É um outro caminho jurídico político, né? Outro caminho jurídico possível. O que acontece? A PGR também vai analisar. Hoje, existem na PGR 25 procedimentos administrativos, investigações preliminares abertas contra o presidente Jair Bolsonaro. Em contrapartida, o Augusto Aras entrou apenas com 5 pedidos de investigação contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, ele tem lançado mão mais desse artifício de investigação interna do que de investigação no Supremo Tribunal Federal. E a oposição tem apontado esse modo de operar do Aras como um indício de que ele é aliado do Palácio do Planalto, Mona Lisa. Muito obrigada, Carol, pelo complemento. A Carol, que é uma das que mais conhecem aí os meandros, os bastidores, então, de Supremo e de outros tribunais também. Nessa hora é preciosidade pura. Aliás, em todas as horas, mas num dia como hoje é mais especial ainda. Leandro, quero te ouvir também, querido, porque a Comissão de Educação do Senado vai votar, então, na quinta, a convocação do ministro Milton Ribeiro. Até lá, claro, a atenção absolutamente voltada para ele e para todo esse caldo. Leandro.
Pois é, Mona. Boa noite para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Expresso. Até perguntei para o presidente da Comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro, que é do MDB, se ele acha que até quinta-feira o ministro continua no cargo, né? E o senador Marcelo Castro riu, disse que a situação é, de fato, muito grave e que na quinta-feira, portanto, deve ser aprovada a convocação do ministro Milton Ribeiro para prestar esclarecimentos sobre esse caso, revelado pelo jornal Estado de São Paulo e depois corroborado aí pelo áudio, né, que foi revelado ainda na noite de ontem pelo jornal Folha de São Paulo. O que a gente está observando, Mona, é que se trata de mais um caso em que a Câmara e o Senado, nesse caso agora o Senado especificamente, precisa levar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para prestar esclarecimentos. Há pouquíssimo tempo ele esteve na Câmara dos Deputados para explicar a saída dos servidores do INEP, o órgão que organiza, faz a prova do Enem. Às vésperas do exame, vários servidores deixaram cargo e o ministro precisou ir lá prestar esclarecimentos. Dessa vez, o caso é mais grave na avaliação do senador Marcelo Castro. O que ele me diz é que se trata de um caso de possível tráfico de influência e que na avaliação dele se trata só da ponta daquilo que ele chama de um iceberg, algo que pode ser, segundo o senador Marcelo Castro, de grande repercussão para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Além desse requerimento de votação da ida do ministro Milton Ribeiro até a comissão do Senado, requerimento que vai ser votado na quinta-feira, também vai ser votado um outro requerimento que solicita que o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que está no centro de toda essa polêmica, de onde estaria partindo esse dinheiro direcionado aí, em tese, pelo ministro Milton Ribeiro, o Marcelo Lopes da Ponte também vai ser convocado pela Comissão de Educação do Senado às duas votações previstas para acontecer na quinta-feira, Mona Lisa. Ótimo, Leandro. Caio, bom, até o momento em que eu vim aqui para colocar microfone, me preparar para entrar no ar, não tinha manifestação do presidente, não tinha manifestação ali vinda do Palácio, do Planalto, mas eu queria que você também contasse para a gente o que você apurou em relação ao Centrão mesmo, a atuação, né, do Centrão, defendendo a substituição do ministro, mas também a atuação das alas do governo. O que entrou também a mais no radar nesses 20 minutos que a gente parou de conversar na redação, Caio? Vamos lá, Mona Lisa. Essas alas do governo entraram em peso aí nessa crise envolvendo o ministro da Educação, né? Lideranças do Centrão, parte das lideranças do Centrão tem defendido, sim, a sua substituição, né? Um nome sugerido, por exemplo, é o do Marcelo Lopes, presidente do FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o banco do MEC, né, vamos dizer assim. E ele é muito ligado ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, já foi chefe de gabinete dele lá no Senado, né, carne e unha ali, o Marcelo Lopes. Por outro lado, vamos dizer assim, a chamada ala ideológica entrou com uma contrapressão, vamos dizer assim, né, defendendo o ministro Milton Ribeiro, né, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, né? Por exemplo, o ex-líder do governo, Major Vitor Hugo, eles têm defendido o ministro ali nessas operações internas, né? Essa ala, é importante a gente situar que ela vem perdendo força desde o início do governo. Hoje é minoritária, muito minoritária no jogo de forças interno, que é dominado principalmente pela ala política, né? O Centrão domina, né, a principal força política dentro do governo e depois os militares também têm uma força importante. Então, os movimentos capitaneados, eu acho que olhando daqui para frente, os movimentos capitaneados pelos evangélicos, por isso que a gente abriu o Expresso com essa apuração, né? Os evangélicos ainda olhando essa crise, olhando um pouco desconfiados ainda para o Milton Ribeiro, a posição deles, principalmente amanhã de manhã, vai ser muito determinante. Eles podem ser o fiel da balança nessa questão toda, né? Assim como a forma como o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é um dos líderes do Centrão, vai lidar com essa pressão, principalmente da oposição, para que o Milton Ribeiro seja convocado. Então, as peças, elas estão todas se mexendo. Você tem Centrão querendo, o Ministério da Educação é um ano eleitoral, tem uma capilaridade, um orçamento bilionário, tem um potencial eleitoral muito grande. Aí você tem a ala ideológica, porque é o bastião que restou
para os ideológicos ali. Tem um projeto, inclusive, que a ala ideológica defende muito no Congresso, que é aquele de homeschooling, né? De você permitir que crianças possam ser educadas em casa. O ministro defende isso. Então, a gente tem que olhar como que eles vão nessa contrapressão. E aí eu encaro aí a posição da bancada evangélica muito fundamental para onde essa balança vai pender. Tanto que eles ainda oficialmente não se manifestaram. Está prevista essa coletiva do deputado Sóstenes Cavalcante, que é uma das principais lideranças, é ligado ao Silas Malafaia, né? Essa coletiva que ele vai dar amanhã, oficialmente, falando pela frente parlamentar dos evangélicos, amanhã às 10 horas, no Salão Verde, é muito importante para onde vai pender o ministro. Por enquanto, hoje, dentro do Palácio do Planalto, com quem eu conversei, defendendo muito, dizendo que não vai cair, que o Milton Ribeiro não cai. Mas, a depender de como essas forças vão pressionar daqui em diante, pode ser que ele continue se fragilizando. Peças importantes estão se movimentando, né? Peças tectônicas, alguns diriam, mas é claro, estamos todos de olhos e ouvidos bem abertos para o que está acontecendo neste momento. A gente trouxe a temperatura aí do que é uma pressão, sim, aumentando, porque, Caio, Leandro e Carol, eu ainda queria conversar mais um tiquinho com vocês. Quando a gente fala da pressão dos evangélicos, né, da bancada, nós não estamos falando de uma bancada que tem um costume só, uma representação só. Há divisões ali, né? E essas divisões que estão, então, ali, digamos assim, num debate nesse momento sobre a permanência do ministro. Claro que a permanência do ministro é determinada apenas pelo presidente Bolsonaro, é ele quem decide, mas a pressão muitas vezes leva a movimentos, sim, forçosos naquele momento. É importante a gente lembrar disso, Leandro. Olha, Mona Lisa, até sobre as disputas de denominações evangélicas, vou até citar meu companheiro aqui de 360, o Yuri Pita, que hoje no jornal ele fez uma explicação sobre como existe uma disputa das denominações evangélicas ali, o fato do Milton Ribeiro ser um pastor evangélico é lembrado nessa crise e dentro da bancada evangélica, como você citou, tem muitas denominações diferentes. Eu não tenho tanto conhecimento sobre as denominações evangélicas, mas o que a gente pode perceber, até conversando hoje com gente que foi do INEP, né, remontei aí essas fontes que falaram tanto na época da crise ali do Enem, é de que se trata de um outro escândalo envolvendo a educação do nosso país, o Ministério da Educação, num espaço curtíssimo de tempo. O Enem foi agora, no finalzinho do ano passado, teve tanto problema, uma expectativa que deixou os estudantes tensos, só que na hora da prova, felizmente, não aconteceu nenhum problema. A área que foi afetada por aquelas demissões era justamente a área de logística e entrega das provas. E aí passa-se um pouquinho de tempo e aí, graças ao fruto do trabalho jornalístico, o Ministério da Educação, o MEC, Ministério fundamental para o país, se vê envolvido agora nessa teia de problemas que até o presidente da Comissão de Educação, Marcelo Castro, chama aí de uma possibilidade de tráfico de influência. Quer dizer, é um lugar que deveria estar sendo pensado aí para o futuro, mas que tem um presente muito conturbado, né, Mona Lisa? Desde o começo, né, o Ministério da Educação ali, quando a gente trouxe os rostos agora há pouco, dos ministros que já passaram ali, a gente lembrou de algumas polêmicas meio que instantaneamente, né? Mas falando em polêmicas, Carol, uma das mais recentes envolvendo o ministro Milton Ribeiro tem a ver com declarações dele sobre o que seria, então, um desajuste familiar para os gays, a comunidade gay, o que foi absolutamente criticado. Milton Ribeiro afirmando que gays vêm, então, de famílias desajustadas, disse o ministro recentemente. Carol. Exatamente, Mona Lisa. Esse discurso, ele vem no mesmo caminho do discurso do presidente Bolsonaro, essa pauta de costumes, essa pauta pela família tradicional brasileira que o Bolsonaro bate tanto, ela tem sido replicada também pelo ministro da Educação. Isso mostra que os dois estão ideologicamente alinhados
E, de certa forma, agora os dois também se envolveram nesse caso e provavelmente vão enfrentar na justiça, não pela questão ideológica, mas por essa questão que foi levantada pelos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. É bom a gente lembrar que o tempo político é um e o tempo jurídico é outro. As consequências políticas podem ser muito mais imediatas do que as consequências jurídicas nesse caso, porque a gente está em ano eleitoral, isso, claro, respinga na candidatura do presidente Jair Bolsonaro, que quer ser reeleito, e juridicamente, por exemplo, vamos supor que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, queira abrir um inquérito para investigar esse caso no Supremo Tribunal Federal. Um inquérito, Mona Lisa, ele leva um tempo processual longo comparado ao tempo eleitoral, ao tempo político. Claro que até as eleições não vai ter uma decisão judicial dizendo se eles são culpados ou não, se houve algum crime ou não. O inquérito tem uma duração, depois depende de apresentação de denúncia também do Procurador-Geral da República para virar uma ação penal e só ao fim da ação penal é que se descobre se houve crime e se as pessoas são ou não culpadas. A chance do Procurador-Geral da República apresentar uma denúncia contra o presidente Bolsonaro, contra um ministro de Estado importante, ideologicamente alinhado ao governo, é muito baixa nesse ano eleitoral e antes das eleições. Então, vamos aguardar que as consequências políticas venham antes das consequências jurídicas nesse caso específico. Sem dúvida. Caio, algo a completar? Não, só lembrar que o presidente Jair Bolsonaro não costuma trabalhar sob pressão. Exato. E nem demitir ninguém sob pressão. Para ele demitir o Abraham Weintraub, por exemplo, isso ocorreu depois de que as forças políticas todas ali, ele precisou entregar para o judiciário. Sim. Né, na época, depois daquela manifestação. Isso, depois daquela gravação, foi necessário para ele se salvar. Então, no ato, talvez o mais forte ali do governo dele, que ele precisou entregar um ministro, até para se salvar, ele só entregou para se salvar, vamos dizer assim, né? Diante de uma pressão muito grande na época do Supremo Tribunal Federal. Agora, se houver um conjunto de forças defendendo a substituição do ministro, principalmente a bancada evangélica, muito mais até do que Centrão, do que ala política, aí sim pode ser. Não apostaria ainda que o ministro deva cair. É possível, mas eu ainda não... Hoje, né? Amanhã pode ser outra história. A imprensa está aí, todo mundo atrás, né? Estamos do que está acontecendo ali no MEC, mas assim, hoje não é possível, mas não é provável, o que não quer dizer que daqui a 24 horas a situação seja outra. Primeiro, porque o presidente Jair Bolsonaro não costuma demitir sob pressão, e segundo, a gente precisa ver como que as forças políticas que sustentam o ministro no cargo, basicamente os evangélicos, vão se posicionar daqui até amanhã. Ótimo, Caio, Carol e Leandro, que bom que vocês estão aqui comigo todas as noites. Muito obrigada por enquanto, daqui a pouquinho a gente conversa mais.